A flexão é um dos padrões fundamentais de exercício nos treinos com peso corporal, sendo bastante efetiva para uma gama significativa de movimentos funcionais e até mesmo hipertrofia muscular. A questão é que existem centenas de variações desse exercício: inclinado, declinado, comum, unilateral, com e sem argolas, etc. Talvez você fique um pouco perdido com elas e queira saber quais variações utilizar para alcançar seus objetivos particulares. Não teríamos outra alternativa do que começar o vídeo com a flexão comum. Compreendida sua execução, podemos prosseguir para as outras variações. A técnica é relativamente simples, mas muitas pessoas erram nos detalhes. Em primeiro lugar, você deve manter seu tronco e pernas bem retos, idealmente ativando o abdômen. Os braços devem estar totalmente estendidos, formando um ângulo de 90 graus com o chão. As mãos devem estar não muito abertas nem fechadas. A partir daí, o foco é realizar a descida até quase tocar o peito no chão, trazendo os cotovelos para suas costas ao invés de para os lados, e estendendo totalmente os braços na subida. Ombros também devem ficar para baixo, fazendo uma depressão escapular, e o tronco sempre alinhado e estático. Existem duas formas de completar essa flexão, uma com as escápulas neutras e outra com protração. A segunda é mais apropriada para quem pretende treinar para os exercícios ginásticos, como a planche e back lever, pois enfatiza mais o serrátil anterior e o peitoral menor. A primeira é indicada para a maioria dos praticantes, sobretudo aqueles que procuram apenas hipertrofia. A flexão é bastante similar ao supino. Ambos treinam tríceps, peitoral maior e menor, deltoide anterior e serrátil primariamente. Eles só possuem algumas pequenas diferenças na ativação dos flexores e extensores de cotovelo, assim como nos ombros, do comparativo entre as fases excêntrica e concêntrica. Como dito, existem diferentes tipos de flexões. Elas diferem um pouco no quesito de ativação muscular e porcentagem de massa muscular utilizada. As flexões inclinada e com os joelhos flexionados são interessantes para quem ainda não faz as flexões comuns. Na inclinada, as mãos ficam elevadas numa superfície de altura variável. Se essa altura for 61 cm, você usa cerca de 41% do seu peso corporal. Caso for 30 cm, sobe para 55%. Perceba que isso nos dá uma ideia de progressão até a flexão comum, que utiliza cerca de 64% do seu peso. A versão com os joelhos flexionados utiliza 53%. Essas versões, por serem um pouco mais fáceis, acabam tendo algumas ativações menores para os músculos primários. Agora, para a versão declinada, nela você leva os pés ao invés das mãos, o que torna o exercício gradualmente mais difícil. Uma elevação de 30 cm utiliza cerca de 70% do peso corporal e 60 cm chega a 74%. Essa versão tende a ativar mais a porção superior ou clavicular do peitoral, assim como o deltoide anterior. A ênfase no peitoral é cada vez menor conforme o grau de verticalização e declinação do exercício, virando mais um trabalho de ombro do que peito. É só pensar numa flexão pike, ou na parada de mãos, por exemplo. Mas e quanto à abertura das mãos? A maioria das pessoas acha que a flexão aberta é a que mais trabalha o peito, mas a realidade é outra. A flexão fechada apresenta as maiores ativações do peitoral maior e menor, assim como do tríceps e o infraespinhal em relação às outras. A versão aberta tem as menores ativações no geral, com exceção do serrátil. Outra versão de flexão bastante comentada é a realizada em superfícies instáveis, tais como bolas Bozus, argolas, TRX. A instabilidade parece aumentar não só a atividade dos músculos primários, como também do abdômen e do core. Para você ter uma ideia, um programa de 8 semanas com flexões e suspensão foi capaz de hipertrofiar consideravelmente o reto abdominal e o oblíquo externo, além de músculos da região do cotovelo. Temos também as versões mais difíceis, como a arqueiro e a unilateral. Embora a literatura seja escassa para elas, ainda assim são interessantes para praticantes mais experientes, se o objetivo for dificultar sem perder o padrão horizontal ou adicionar carga. A flexão com uma mão, por exemplo, tem ativações musculares bem maiores e estima-se que usamos 26% a mais de massa corporal do que no comum. Lembremos que mais ativação não necessariamente significa maior hipertrofia. E por último, variações que trabalham mais o deltoide anterior ou o tríceps.
A flexão em planche lean tem uma inclinação dos ombros que coloca mais ênfase na parte da frente do deltoide do que o peitoral, ficando mais difícil conforme você inclina para frente. Já a flexão com os braços mais à frente da cabeça enfatiza o tríceps, sendo interessante para um trabalho isolado da região.